instituição agora é oficialmente retirada do sistema financeiro nacional. Segundo a autoridade monetária, o Banco Central, a liquidação ocorre porque não há mais motivos para manter um regime especial após a liquidação de outras empresas ligadas ao mesmo grupo, ou seja, ao Banco Master. Sim. O procedimento faz parte de um processo mais amplo em que o BC vem avaliando a sustentabilidade financeira do Grupo Master e determinando o fim de operações que não conseguiram se recuperar. Mais um banco ou menos um banco aí, né? Quantos braços esse Master tinha, hein? Porque toda hora liquida um outro mini banco dentro do Master. É, Banco Master múltipla corrupção, múltipla, enfim, né? Bom, entrou hoje em vigor a chamada Lei Felca, né, que é o novo ECA digital que altera aí o Estatuto da Criança e do Adolescente e vai estabelecer regras inéditas para proteger aí nossas crianças e adolescentes no mundo online, no digital. Para explicar o que muda na prática, a gente recebe agora o advogado Max Kolb, que inclusive está lançando 2 livros sobre o tema na internet, hein? E um deles se chama Influencer Blindado e o outro A Comercialização da Imortalidade. Bem bacana, né? Então é isso, a gente vai conversar com ele aqui agora. Max, seja muito bem-vindo ao Bate-Papo Metrópolis. Boa Obrigado, noite. Patrick. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Pois é, essa é uma lei bastante interessante, Patrick. O que muda na prática? Claro, na prática muda que a internet deixa de ser uma terra sem dono e a lei estabelece que a proteção da criança na internet é aquela que se dá hoje no ambiente real. Tá. Eu poderia dar aqui inúmeros exemplos para que os nossos ouvintes entendam. Por exemplo, uma criança poderia comprar bebida alcoólica hoje? Não. Então, da mesma forma que ela não pode comprar uma bebida alcoólica num estabelecimento comercial, as plataformas de internet, via de regras, redes sociais, vão ter de impedir que ela tenha acesso a eventualmente esse tipo de publicidade. Antes elas conseguiam? Sem dúvidas, até porque não havia nenhum filtro com relação a isso. Entendi. Né? Então as crianças, elas deixam de ser tratadas como miniaturas de pessoas adultas. Então algumas publicidades, por exemplo, em especial aquelas voltadas à sexualidade, sim, que o Felca inclusive bateu bastante nisso, vai ter de ser restringido, né? Então essa é uma norma que era indispensável para o nosso país, ainda que dependa de uma regulamentação infralegal, né, pelas autoridades competentes. Mas é importante que as plataformas digitais, de um modo geral, controlem melhor que tipo de conteúdo crianças e adolescentes podem ter acesso. E isso diminui uma série de consequências, inclusive a sexualização precoce das crianças, dos adolescentes, e vai acabar por coibir, na minha visão, uma série de crimes praticados. Por exemplo, recentemente teve os garotos que foram condenados por um estupro coletivo. Sim, de vulnerável. Em que um deles inclusive utilizava uma camisa até propaganda esse tipo de conduta contra as crianças. Então era uma lei indispensável. E aí, Patrick e demais amigos aqui presentes poderiam perguntar, mas como as plataformas irão viabilizar? Pois é, eu ia perguntar isso, então, porque é difícil. Não, pode continuar, porque a responsabilidade das empresas hoje, elas precisam ser responsabilizadas, mas eu tenho essa dúvida, como é que viabiliza isso? Como é que faz isso? Até porque hoje em dia, pelo menos, é muito fácil você dizer que é maior de idade, né? Eu tenho o meu ano de nascimento, qual que é a sua data de nascimento? Okay. Marcou, acabou, você é maior de idade para a plataforma. Mas como é que a gente pode realmente viabilizar isso? Legal, as plataformas, elas ainda não estão adequadas a essa nova realidade. Tá. Mas vai ser necessário que você encaminhe sua documentação ou faça a sua própria checagem facial, né? Facial, para identificação se você de fato tem aquela idade. Um outro ponto bem interessante é que os pais poderão ter acesso às redes sociais dos seus filhos. Muitos dos pais hoje em dia têm, mas eu sou pai de 2 adolescentes, 13 e 15, e elas já têm um certo receio no que tange àquilo que elas auto-intitulam como minha privacidade, né? Então, para nós pais, e aqui eu me coloco nesse lugar de fala, porque tem 2 adolescentes em casa que já tem uma certa restrição
de fiscalização naquele conteúdo que ela utiliza eventualmente no celular ou na internet. Então essas contas, a partir de então, segundo a norma, elas têm de ser vinculadas à conta de um adulto, onde os pais poderão ter acesso com maior transparência, facilidade ao conteúdo, àquilo que os filhos pesquisam, navegam e assistem nas plataformas digitais. E é obrigatório esse vínculo aos pais? Sem dúvidas, até porque se não houver essa regulamentação, essas empresas estarão sujeitas a sanções cíveis e administrativas, inclusive com aplicação de multa que pode chegar altíssima, até 50 milhões de reais. Nossa. Por infração? Não, aí é gradativo, né? Vai depender de quanto ela movimenta anualmente. Mas a própria lei estabelece um limite máximo que seria 50 milhões de reais com uma aplicação de multa. Doutor Max, agora uma pergunta que me vem à cabeça. A gente já tem a legislação que, por exemplo, diz que tem que ter censura para faixa etária de filme, de conteúdo, proibição para publicidade infantil. Claro. Por que foi necessário criar o ECA digital e não já aplicar, por analogia, assim, o restante da legislação que já existe de proteção às crianças e levar para o ambiente virtual? Por que foi preciso uma nova lei para, na verdade, dizer a mesma coisa que a lei, reforçar, né? E essa pergunta ela é muito pertinente, porque é isso que a gente trata de um dos livros, que é a comercialização da imortalidade, que é uma questão transnacional. Perceba que essas legislações, elas se aplicam como regra à República Federativa do Brasil dentro do nosso território. E acaba que ainda, eu vou te dar exemplos aqui, tá? Por exemplo, é direito básico do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. A publicidade enganosa é aquela que induz o consumidor ao erro. A abusiva é aquela que, além de te induzir ao erro, causa algum dano físico à sua pessoa ou psíquico à sua pessoa. Várias campanhas publicitárias exploram essa imaturidade da criança. Por exemplo, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que restringe essa questão da exploração da imagem, de questões relacionadas a conteúdo como foto, imagem, gravação, trabalho, sexualidade das crianças de modo geral. Mas, via de regra, muito se questionava se essas plataformas digitais, na realidade big techs estrangeiras, né, sujeitas a uma legislação de outro país ou internacional, teria que também se sujeitar a essas normas do direito brasileiro. E aí, para que não houvesse mais esse tipo de dúvida, mais esse tipo de questionamento, se cria o ECA Digital, a partir de um movimento do próprio Felca mesmo, onde ele deixa claro e demonstra claramente que havia uma exploração, seja ela dos mais variados tipos, seja sexual, seja comercial, de explorar a imaturidade da criança. Então, no nosso país, via de regra, você precisa criar muitas leis para falar que aquilo que era óbvio não é tão óbvio e tem de ser aplicado dessa forma. Mas eu entendi a sua pergunta, ela é super pertinente. E via de regra não seria necessária a criação de um ECA digital para compelir ou obrigar que essas empresas seguissem essa norma. Mas, como eu bem disse aqui no início da nossa entrevista, talvez a maior mudança da norma foi fazer com que a internet deixe de ser um mundo próprio para ser mais um mundo real, né? Onde as pessoas que ali transitam tenham regras e limites pré-estabelecidos em normas. Agora, existem exceções? Eu pergunto no sentido de as crianças usam a internet, né, e as redes sociais, etc e tal, não só para navegar, para distrair, para entretenimento, etc, mas também para conteúdos educacionais, né, para educação. Existe alguma diferenciação nesse sentido? Como é que vai ser essa? A própria lei, o próprio ECA Digital trouxe essa exceção especificamente a conteúdo educacional, né? Tá. Então, vamos ver como isso vai ser regulamentado, Patrick, nos próximos anos aí, até porque a gente poderia questionar hoje. Hoje o país já possui um órgão responsável para fiscalizar a aplicação do ECA Digital. Hoje nós teríamos, por exemplo, a NPD, Ministério Público, a gente poderia falar eventualmente até a Procon, porque incide uma relação de consumo aí, delegacia de polícia, enfim. Mas a gente tem de ver
como é que o ato infralegal, quando eu falo ato infralegal, eu me refiro a decretos regulamentares no âmbito do Poder Executivo, presidente, governador, prefeito, vai regulamentar a aplicação dessa norma, quais órgãos o nosso país vai criar para fazer essa fiscalização. Um primeiro passo já foi dado, né? Um passo importante, inclusive. Agora, como isso vai se aplicar é que são elas. Essa regulamentação é o que deveria ter sido assinado hoje e ficou previsto para amanhã, a assinatura do governo. Quando se fala de regulamentação da lei, é disso que a gente está falando? Não, eu não tive acesso a essa informação que você trouxe agora, mas quando eu falo em regulamentação, é o Poder Executivo criar um decreto ou uma resolução para regulamentar a aplicação da lei. Ah, então é exatamente isso que foi adiado para amanhã. Então, pode ser que sim. Agora, pra gente encerrar, qual que é a mensagem que a gente pode dar pros pais, né? Eu acho que mais do que a criança ou o adolescente, o ECA Digital tem uma mensagem muito importante para os pais, nesse sentido da fiscalização, do acompanhamento, de estar ali presente, de ver e fiscalizar mesmo o que o filho ou a filha tá consumindo nas redes sociais. O que a gente pode dizer para esses pais a partir de agora com o ECA Digital? Olha, eu não quero fazer aqui uma meia-culpa, né? Mas o ECA Digital estabelece uma responsabilidade solidária dos pais, bem como das plataformas. Tô com você. Há algum tempo atrás se dizia que a responsabilidade era 100% dos pais, mas nós que somos pais, muitas das vezes por uma carga de trabalho, eu também não estou aqui retirando a minha responsabilidade, mas por algum motivo do dia a dia a gente acaba que não consegue fiscalizar em absoluto o que os nossos filhos consomem na internet. Não, e concorrer com o algoritmo é impossível, né? Tem esse detalhe também. Mas o que a gente pode deixar de mensagem para os pais é que agora, pelo menos, há uma determinação legal que compartilha dessa fiscalização, dessa obrigação de cuidar do próprio filho, né? Sim. Olha onde chegamos, e isso é interessante, né? Você perceba que a lei é boa quando ela consegue também identificar a dor do pai de nem sempre conseguir fazer essa fiscalização e estabelece que, olha, a plataforma digital que explora isso também tem o dever legal de cuidar da criança e do adolescente. Então acaba que a própria lei, ela divide a responsabilidade de cuidar da integridade, seja física ou psíquica, das crianças e dos adolescentes, com os pais ou responsáveis por seus filhos, o que é muito legal no meu ponto de vista. Perfeito. Facilita muito. Perfeito. Bom, vamos acompanhar. Tiago é pai, eu sou pai, a minha é muito novinha, mas, né, vai chegar nessa... mas quando começa a mexer com tela... já tá ligando sem querer, mas inclusive tem 6 meses só, Max. Mas enfim, obrigado pela sua participação. A gente conversou com o Max Kolbe aqui, advogado, falando sobre o ECA Digital, que já está em vigor, né? A gente vai esperar amanhã essa assinatura do presidente Lula, para aí de fato a gente ter todas as ações devidamente executadas. Max, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Até a próxima. Rádio Metrópolis, Central do Trânsito. Dicas de trânsito agora com você.